Eu não respeito as filosofias da divagação, nem um pouco respeito as filosofias das conjecturas, dessa viagem que fica querendo ir para algum outro filosófico, para algum ambiente metafísico, para decidir, do ponto de vista do suposto esforço mental elevadíssimo, o que Deus pensou quando Deus fez o que Deus fez. Patetas. Desculpem, patetas. Eu não vejo Jesus fazer assim. Jesus é a minha chave hermenêutica filosófica também. Ele é a minha chave hermenêutica, a minha chave interpretativa, para entender tudo, é a minha pedra filosofal para abrir todos os portais, como diz Paulo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E como é que Jesus trata as questões filosóficas? Como ele trata? Você não vê uma reflexão de Jesus acerca dos inocentes que foram mortos logo depois do tempo que ele passou em Belém, se refugiou no Egito. Você não vê um salmo de Maria, um salmo de Jesus. Já pensaram um salmo de Jesus sobre os inocentes que morreram quando eu escapei de Belém? Aquele salmo culposo, aquela filosofia de uma solidariedade angustiosa. Foi por mim que eles morreram, foi por mim que eles sofreram, foi por mim que eles foram imolados. Nunca mais terei a paz a não ser a paz de proteger as criancinhas. Dedico a minha vida a essa causa. Você não vê nada disso. É um silêncio enorme. Como você não vê filosofia de Jesus quando ele voltou do exílio. Não há uma fala de Maria de José ou posteriormente de Jesus sobre o crepúsculo do exílio, cheio de autopiedade. Não há. Não há. Você olha Jesus e ele, quando salva alguém, vem uma pergunta. E a pergunta é: por que o que tu fizeste salvando esta pessoa, tu não fizeste salvando todas as pessoas que estão sofrendo do mesmo mal? Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Quem conhece o Evangelho lembra. Jesus disse: ou não lembrais que nos dias do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, mas se ele foi enviado a fazer o bem apenas a uma viúva que morava fora das fronteiras de Israel, em Serepta. Ou não ouvistes o que aconteceu nos dias do profeta Eliseu? Havia muitas outras pessoas sofrendo de males idênticos, mas ele foi fazer o bem a uma sunamita que vivia fora dos termos e que não fazia parte da raça religiosa monoteísta, que deveria ser supostamente a privilegiada pela filosofia teológica dos judeus que o perquiriam. Não. Para Jesus não há essa questão metafísica de por que a serpente estava no jardim. Não há essa questão de há quanto tempo o mal existe. Não. Não há a questão de por que o mal existiu. Ele nasceu de que choque antitético? Não. Para Jesus não há nenhuma questão sobre a sobrevivência humana ou sobre a morte humana. Nenhuma.
ele trata tudo isso como parte de um processo natural. As pessoas nascem. As pessoas também podem nascer com deficiência, como o cego de nascença, a quem ele curou, e antes ouviu a pergunta: quem pecou? Que era uma pergunta teológico-filosófica. Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus deu uma resposta que encurrala a filosofia, encurrala a religião, encurrala a reencarnação, encurrala todas as variáveis de resposta. Nem ele pecou. Nem ele pecou agora, quando nasceu assim, pecou no ventre como feto. Nem ele pecou supostamente numa vida anterior, vidas passadas, ou estivesse aqui cumprindo um karma de cegueira de nascença. Nem tampouco os seus pais. Os pais dele já tinham pecado muito na vida, mas não era nenhum pecado que tinha feito aquele moço nascer cego de nascença. Nem nesta vida e nem em uma outra suposta vida anterior. Não. Ele nasceu assim para que ele seja uma manifestação da glória da superação, da glória de Deus habitando num homem, fazendo com que os impossíveis dos homens se tornem possíveis para Deus, com superações inacreditáveis. Vocês só terão de mim essa resposta depois abrir os olhos ao cego de nascença. Não filosofou antes, nem durante e nem depois. Só ajudou o homem a ver. Ensinou a enxergar, mesmo que o homem tivesse continuado cego. Nunca mais deixaria de ver. E não teria nenhuma crise de natureza filosófica sobre o bem e o mal. Você também já notou que as crises filosóficas sobre o bem e o mal só se acirram, só se avultam quando alguma pessoa da família da gente é atingida? Aí a gente precisa de uma explicação filosófica.